Abrimos agora espaço de análise, vamos olhar para a situação do país. O Presidente da República lançou, como vimos há pouco, um recado ao Governo e também aos professores na questão e no diferendo da educação. E qual o tamanho da folga orçamental do Governo e para que é que ela vai servir? Estão connosco o economista Pedro Brinca e o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, bem-vindos. Pedro, comecemos pela economia e por aquilo que também disse o Presidente da República. Economistas prevêem um fraco crescimento da economia na segunda metade deste ano. Hoje o Presidente elogiou a política orçamental do governo de António Costa. Está a chegar a hora real da importância da folga orçamental, tantas vezes falada? Vamos lá ver, se 2022 servir de algum guia para aquilo que podemos esperar, aquilo que aconteceu foi que o sustento orçamental foi aplicado de duas maneiras. Uma parte para fazer consolidação orçamental, que eu acredito e apoio porque é importante. Nós vamos pagar em juros nos próximos 3, 4 anos, tanto como seria possível usar para pagar 2 PRRs ou 5 aeroportos de Alcochete. Os juros da dívida estão a aumentar, por isso a consolidação e a disciplina orçamental são importantes, mas parte desse excedente orçamental também foi usado para apoiar as famílias, para apoiar os impactos do que tem sido a subida das taxas de juros e o que tem sido a subida dos preços. Este ano não mudaram os políticos, não mudou o governo, creio que também não vão mudar as políticas, creio que Fernando Medina irá fazer aquilo que, até numa entrevista à RTP, recentemente disse, que é, ele sente que o Orçamento do Estado é um compromisso para com os portugueses, se houver um excedente orçamental face àquilo que estava previsto no Orçamento do Estado, sente que tem a obrigação de devolver pelo menos parte desse excedente aos portugueses, creio que o irá fazer, seguindo as políticas que tem seguido desde o ano passado. O Ministro das Finanças muitas vezes tem falado nessa folga, de ela ser necessária, muito prudente em relação às contas certas. Essa folga orçamental será suficiente? É possível antecipar isso? Se ela será suficiente para compensar os números mais negativos e esperados da economia para os próximos meses? Eu creio que se a economia se mantiver naquilo que tem sido até agora, obviamente se espera, e já se tem observado, uma estagnação. O crescimento em cadeia foi essencialmente nulo, trimestre a trimestre. Em termos homólogos, ainda mesmo assim estamos 2,3% acima do que foi o ano transato. A concretizar-se deste cenário, haverá sempre algum excedente orçamental. E será esse excedente orçamental que houver, que poderá ser aplicado, lá está, mais uma vez, ou na parte da consolidação orçamental ou na parte de alguma ajuda ou algum alívio fiscal, que também está estado muito no centro do debate e que pode ser levado a cabo até ao fim da legislatura, preparando já ou antecipando que será o orçamento de 24. Ainda sobre outra questão, Pedro, que é a questão das rendas, e há pouco o Presidente também falava isso, e na sequência das preocupações que tem relativamente ao ano económico no decorrer deste ano e no próximo ano. Deve o Governo tomar alguma medida para mitigar o impacto da inflação no aumento das rendas do próximo ano? Aquilo que nós tivemos no final de 22 para 23 foi essencialmente uma limitação da subida das rendas. Ora, este tipo de medidas tem pontos a favor e pontos contra. Obviamente, um ponto a favor é que diminui os encargos mensais das pessoas com as rendas, mas a verdadeira pergunta que tem que ser feita é a que custo? Porque, no fim e ao cabo, aquilo que se fez foi um prejuízo que foi imputado a quem tem as casas e vive do rendimento do arrendamento para pagar as suas contas e viver a sua vida. O Estado percebe, ou o Governo sabe que isto tem estas implicações e por isso é que, com a limitação das rendas no ano transato, aquilo que fez foi também conjugar um conjunto de benefícios fiscais para poder compensar de alguma forma quem tem as casas no mercado de arrendamento. Agora, o que é certo é que nem essas ajudas foram suficientes, nem sabemos se elas vão ser repetidas para o próximo ano, havendo lá está uma limitação do aumento das rendas. O que sabemos é que esta incerteza que sistematicamente é introduzida no mercado de arrendamento não tem efeitos positivos. E aquilo que vimos foi que no primeiro semestre uma queda dramática na disponibilização de casas no mercado de arrendamento e depois, obviamente, naturalmente levam a um aumento dos preços. E é isso que nós não queremos. Qualquer solução para a crise de habitação, a médio prazo e a longo prazo, a única solução tem que passar sempre por a criação de um ecossistema atraente, atrativo, estável,
para quem quer pôr as suas casas no mercado de arrendamento. Se isto não acontecer, isto vai ser todos os anos a mesma conversa, todos os anos os mesmos problemas. Ricardo, a habitação é um dos maiores problemas do país. O Primeiro-Ministro enviou uma carta à Presidente da Comissão Europeia, onde pede que essa resposta seja prioritária. O problema da habitação não se resolve em Portugal? Não, tem que se resolver em Portugal, mas também não me parece, e acho que os partidos da oposição estão apenas a tentar aproveitar politicamente esta oportunidade, mas não me parece que haja aqui nada de estranho naquilo que foi, basicamente, uma carta enviada à Comissão Europeia, que de resto está a pedir exatamente sugestões para projetos, para iniciativas para 2024, e o que o governo português fez foi apontar aqueles que são neste momento problemas com que o país se depara, esperando que a Comissão Europeia, a União Europeia de uma forma geral, possa ajudar nesse trabalho. A Comissão Europeia não está lá para ajudar Bruxelas, está para ajudar os 27 países da União Europeia, Portugal é um deles, e, portanto, mal seria que a Comissão Europeia não estivesse interessada em saber quais são os problemas com que os 27 estão deparados, e mal seria que esses 27 governos não pedissem ajuda à União Europeia para os tentar resolver. E, portanto, eu penso que há aqui algum aproveitamento político por parte dos partidos da oposição, e foi exatamente isso até que detectou o Presidente da República, colocando-se ao lado do governo contra os partidos da oposição e dando razão a António Costa nessa tentativa de encontrar um apoio em Bruxelas para um problema, e aí sim os partidos da oposição têm razão, para um problema para o qual o governo parece estar a acordar tarde demais. Este é um governo que já tem o mesmo primeiro-ministro há 7 anos, tentar agora resolver de forma rápida o problema da habitação vai ser muito difícil. Se as soluções tivessem sido tentadas há 7 anos, provavelmente neste momento já teríamos a ter alguns resultados. Agora, o que é que o governo quer e o que é que o Partido Socialista está a tentar? Que Bruxelas não olhe para as ajudas às rendas como ajudas de Estado. Isto é, que haja aqui alguma flexibilidade por parte de Bruxelas na compreensão daquilo que é este esforço de ajuda que o governo, quase que diria, inevitavelmente vai ter que inscrever no Orçamento de Estado para 2024, de maneira a que isso não infrinja nenhuma regra europeia e não afete também em demasia aquilo que é o déficit que vai começar a ser apertado por Bruxelas nos próximos anos. Pedro Brinca, ainda na sequência do PIB e do esperado abrandamento da economia, o quão problemática poderá ser a paragem na produção da Auto Europa, já que é das empresas mais importantes do setor exportador? Bem, existem estudos que mostram que temos cerca de 1,5 pontos percentuais do PIB que estão associados à atividade da Auto Europa. Obviamente não estamos à espera, nem de perto nem de longe, de uma consequência que reflita números dessa ordem de grandeza. Estamos a falar de uma paragem que se espera que seja de cerca de 2 meses. Agora, o que é importante, e a Auto Europa é um conglomerado grande que seguramente terá condições para aguentar dois meses de paragem. Há um impacto direto na economia que tem a ver com a realização ou a paragem da criação de valor acrescentado durante esses 2 meses, isso irá aparecer de alguma forma nas contas, mas para mim a parte mais problemática pode ter a ver com todo o ecossistema, com todo o cluster, que depende diretamente da Auto Europa. São tipicamente empresas mais pequenas, com menores dificuldades de liquidez, que podem passar por maiores dificuldades de tesouraria se durante estes 2 meses houver um abrandamento significativo do que são as suas trocas e as suas transações com a Auto Europa. Essas seriam talvez aquelas em uma situação mais fragilizada. De resto, não me parece que uma paragem de 2 meses por si só possa pôr em causa quaisquer objetivos do país em termos de crescimento económico. Creio que terá um reflexo relativamente pequeno naquilo que são os números nacionais. Ricardo, referindo-se à educação, o Presidente disse hoje que esta questão não é uma questão de birra. O que é que achas que esta posição de Marcelo Rebelo de Sousa poderá mudar no braço de ferro governo-professores e que já dura há tanto tempo? Muito pouco. Já percebemos que esta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa teve o mérito de conseguir obrigar o governo apenas a inserir uma pequena alteração linguística naquilo que era a proposta do governo.
Aparentemente isso foi suficiente para Marcelo Rebelo de Sousa promulgar o diploma, mas percebemos que o braço de ferro está para dar e durar. E Marcelo já também antecipou isso. O que ele tenta ajudar é, exatamente por um lado, a que não haja aqui um fincapé exagerado. Ele diz mesmo, não se trata de uma birra, não é uma das partes apenas a querer aborrecer a outra. Há aqui verdadeiramente um problema, mas vai ser um diálogo que vai ser demorado. Isso já percebemos. Nem o Governo, me parece, estará disposto a fazer cedências para além daquelas que já fez. O facto de aceitar que continua a dialogar ao longo desta legislatura e de que ao longo desta legislatura poderá fazer alguns pequenos avanços, não será suficiente também para travar aquilo que é esse ímpeto dos sindicatos, nomeadamente nestas formas de luta, que até também já, por aquilo que percebo, começam a dividir os próprios sindicatos. Os principais prejudicados vão ser os alunos, as famílias dos alunos, os professores, os diretores das escolas, já percebemos tudo isso, o problema está longe de estar resolvido e dificilmente será também resolvido ao longo dos próximos meses, independentemente de alguma surpresa, que não acredito que exista, que possa vir a ser inscrita no orçamento para 2024, nomeadamente com alguma abertura dos cofres do Estado para injetar um pouco mais de dinheiro naquilo que são as aspirações dos professores. E onde vê, Ricardo, o Presidente, o tal espaço para o diálogo? Pois, esse é o tal problema, é que eu acho que o diálogo continua a ser feito, nenhuma das partes fechou as portas, continuam a reunir-se ou continuam a aceitar propostas, agora vê-se muito poucos avanços e, sobretudo, vê-se muito poucas cedências da parte dos professores. Não me apercebi de nada que tenha sido alterado relativamente ao que eles vinham a pedir até agora, nomeadamente o reconhecimento de todo o tempo de serviço que falta contar. Da parte do Governo, continuamos a ouvir da boca de António Costa que fazer agora uma cedência seria abrir aqui um precedente que obrigaria o Governo a tomar atitudes semelhantes em outras áreas profissionais dos setores do Estado, e isso teria um impacto orçamental muito grande e, portanto, independentemente da tal margem financeira, e a margem financeira, como há pouco o Pedro explicava, não é ilimitada, vai ter certamente que esbarrar contra múltiplos problemas, há muitas frentes em que essa folga vai ter que ser utilizada e, portanto, não parece que haja ali dinheiro suficiente para ir ao encontro e responder a todas as solicitações e, portanto, esse diálogo vai continuar, haverá eventualmente pequenos avanços, até que se calhar uma das partes se canse ou então até que haja novas eleições e nessas novas eleições apareçam propostas discutidas durante a campanha eleitoral que possam agradar mais ao eleitorado e que eventualmente assim sancione uma solução para este problema. E, entretanto, há mais um ano letivo que vai começar de forma muito agitada. Ricardo Jorge Pinto, Pedro Brinca, muito obrigada pela participação. Boa noite. Obrigado. Obrigado.